Aqui mudou recentemente, tá? E hoje em dia você consegue construir alguns prédios mais altos do que antes. Na nova lei de zoneamento de São Paulo foi estabelecido que na proximidade de metrô e de corredor de ônibus, que aí o pessoal acha que vai dar mais acessibilidade para os meios de transporte, que você pode fazer edifícios mais altos. Então, às vezes, do lado do metrô e no corredor de ônibus, você pode botar prédios de 180 metros de altura. 2 quadras para baixo já não vai poder. Entendeu? Mas é uma ideia de que o pessoal pensou assim, vamos botar mais gente perto do metrô, que todo mundo vai usar o metrô, em vez de usar o carro. Né? E algo que é bem contestável, tá? Não vou fazer nenhuma defesa política aqui, né? Mas é contestável da seguinte forma. Tem gente que defende que, em vez de você botar o prédio alto do lado do metrô, você deve fazer indústrias ou gerar emprego onde as pessoas moram. Porque aí ela não precisaria nem pegar transporte público, por exemplo, e evitaria esse uso excessivo de transporte público. Então, é algo que é sempre discutível. Tá? Eles, quando vão fazer plano diretor, em qualquer município, eles chamam a sociedade para discutir, vão arquitetos, então, pesquisadores. Mas aí, no caso de uma pesquisa assim, eles têm que fazer também? Não, eles não fazem. Não fazem. E aí? Seria bom fazer, mas eles não fazem. É como você falou. O certo seria fazer, mas eles não fazem. Como você falou, se constrói um muito alto, você pode Exato. prejudicar os mais baixos que já existem. Exatamente. Se eles assinam uma lei, aí depois Exato. como é que fica? Exato. Não fica, né? Exatamente. Mas não, se eu for pegar o plano diretor anterior, vários bairros limitavam a altura do prédio que podia ser construído ali. Mas aí, se você pagasse uma taxa para a prefeitura, como eu esqueci, era outorga ou onerado, acho que era alguma coisa assim, aí você podia construir o prédio com o dobro da altura permitida. E você pagava oficialmente para a prefeitura. Daí isso com o plano diretor anterior, é uma coisa estranha. Como é que você limita e depois você paga uma taxa para a própria prefeitura e pode construir o dobro? Então, o problema é que no mundo político existem coisas que não funcionam ainda de forma mais adequada, né? Cientificamente isso é, sim, exato. É improvável, Exato. É uma coisa que vai causar problemas. Né? Exato. Mas dentro da capital ou dentro do município, existem áreas de mais risco dessas ações do vento? Existe alguma norma que obrigue a fazer um estudo de vento em algum tipo de construção? Não, ainda não tem nenhuma norma que obrigue a fazer o estudo. Tá? Ainda hoje, depende muito do projetista, de associação de moradores de bairro tentar impedir a construção naquele lugar. Então, depende muito ainda de ações isoladas para tentar evitar construções que possam trazer problema. Entendi. Tá? São ações isoladas ainda. Tá? Talvez algum dia se faça uma norma caminhando em algum sentido assim, mas por enquanto não, porque fazer a norma é uma briga. Porque a norma envolve pessoal de pesquisa, né? Vamos pensar, construtora e outros interessados. Então tem gente que defende uma maior segurança, tem gente que defende que ele quer construir mais para ganhar dinheiro. E toda norma é uma briga. A norma de eficiência da edificação, que saiu 2, 3 anos atrás, ela ficou 8 anos em briga. Eles queriam lançar a norma de eficiência dos edifícios, aí não conseguia, e brigas feias mesmo no comitê de elaboração da norma. Então, na verdade, ainda deve levar um trabalho de conscientização do pessoal que rege esse segmento, né? Exatamente. Tá. Alguma outra pergunta? Não, então aí já que a gente está falando bastante desse assunto, tem esse modelinho aqui, olha. Esse eu não vou nem conseguir mexer, tão pesado. Também está bem sujo. Nesse modelinho aqui a gente fez exatamente um estudo de conforto em bairros. Você pode ver que ele tem uma escala bem menor do que os outros prédios. E aqui a gente modelava, né? A gente modelou quase que um bairro todo. A ideia aqui é exatamente ver essa questão de como que se dava a ventilação nessa região, se esses prédios aqui, como que eles interferiam na ventilação dessa região. Essa já é uma região bem urbanizada. Então aqui foi só o estudo para ver como que já estava afetado o escoamento aqui. Teve outros estudos que nós fizemos, nós pegamos um bairro onde dominavam casas, terras e sobrados e verticalizamos. E se você fizer uma verticalização desordenada, como a gente viu, aí você mata completamente o escoamento naquela região. Mas, por outro lado, dá para você fazer um estudo, verticalizar a região, arborizar também e fazer uma verticalização otimizada. E com isso, você pode levar mais moradores para a região, arborizar e sem trazer prejuízo. E aí, acho que foi você que falou, né? Você pode fazer estudos científicos e falar assim, vou trazer a melhor qualidade de vida e vai verticalizar.
o que pode não trazer nenhum problema. O problema é quando as coisas acontecem de forma desordenada. Aí é que você traz prejuízos, né, para a população em geral. Ok? Quando você vai fazer, esse protótipo é real, né? Sim. Então, existe um estudo para saber de como que é a região. Isso. Tudo isso é feito em escala para poder... Exatamente. Você vai ver que esse daqui, por exemplo, ele tem uma leve inclinação. Foi reproduzindo a topografia dessa região aqui. Eu estava vendo que o do lado de lá é mais alto. Exatamente. Então, tem modelo que a gente faz no plano, a gente mantém tudo beleza, mas quando tem topografia, o próximo ensaio que vai entrar aqui, ele vai ter que ser bem... A gente vai ter que fazer as curvas de nível dele, né? Porque ele está numa região bem íngreme. Então a gente tem que reproduzir essas condições. Porque isso afeta também na questão da força do vento ou da interação do vento com o meio. A inclinação altera isso. Existe um fator na norma chamado fator S2, não, S1. Fator S1 que tem a ver com a topografia do terreno. Você tem talude, se ele está inclinado, como é que é. Então, se é vale. Então tudo isso a gente tem que reproduzir no túnel de vento. Tá bom? Alguma outra pergunta? Não? Vamos andando então. E aí aqui tem o estádio de futebol. A gente fez alguns estádios da Copa. A sujeira que tem e os danos no modelo, eu tenho que justificar que a gente fez uma obra que terminou em março desse ano. Aí na obra acabou acontecendo mais acidente do que a gente previa e danificou alguns modelos. Mas, por exemplo, embora edifícios ainda o projetista ainda tem que conscientizar a construtora a fazer, tem duas coisas que o pessoal faz sem pestanejar, que é ensaio de estádio com cobertura. Tá, então isso aqui o pessoal do projeto fala, tem que fazer o estádio da cobertura. E eles contratam. Isso aqui não tem para onde escapar. E o outro é ponte pêncil. Tá? Por exemplo, ponte estaiada, né? É ponte pêncil ou ponte estaiada. Ponte pêncil o pessoal não tem construído muito mais, mas a ponte estaiada também. Você faz a ponte estaiada, o pessoal ensaia. Até mesmo para que eles querem, além do custo elevado, eles querem ter total segurança na questão do comportamento dinâmico da ponte. Talvez vocês já tenham visto o vídeo da ponte de Tacoma, lá em Seattle, nos Estados Unidos, que era uma ponte pêncil construída inaugurada em julho de 1940 e que em novembro de 1940 ela foi ruína. Quer dizer, e devido à ação do vento. Então, ponte e cobertura de estádio, todo mundo faz e sabe. Isso aqui não tem como escapar. E o objetivo é exatamente assim, você pega esse estádio aqui, que é o Castelão, por exemplo, se o vento vem dessa direção que eu estou apontando, essa cobertura está em quê? Está em sob pressão, está sendo empurrada para baixo pelo vento. Mas do lado oposto, ela está em sucção, ela está sendo empurrada para cima. E o pessoal quer ter total segurança no dimensionamento, por exemplo, dos estais, das treliças que estão suportando a cobertura, além também das características de comportamento dinâmico da cobertura. Então isso aqui é muito estudado. Esse estádio aqui, né, eu gosto de contar uma história dele, vocês vão ver que tem uma parte pintada de rosa e depois tem uns pontinhos dentro dele, porque lá em Fortaleza você tem uma temperatura constante de 32 graus o ano inteiro. Né? Julho, agosto, janeiro, 32 graus o ano inteiro. O pessoal de lá ficou preocupado que o estádio estava muito fechado nessa cobertura aqui. Eles ficaram com medo do pessoal de ter muito calor aqui. Né? Eles queriam avaliar se ele ficar muito quente ou não. E a gente fez um estudo de conforto térmico aqui e detectamos que durante o dia, a gente falou assim, olha, a gente não recomendou jogo durante o dia. Porque onde o sol batesse, a sensação térmica era de mais de 50 graus. E o sol batia assim, não batia num pedacinho pequenininho, pegava, por exemplo, toda uma região, quase igual a essa sombra que está aparecendo aqui de uma lâmpada. Pegava uma região assim toda. E no local que não batia sol, mesmo que fosse 8 horas da noite, dava uma sensação térmica de 35 graus. Então assim, mesmo de noite, 35 graus. Durante o dia, onde o sol batesse, 50 graus. A gente fez o ensaio, mandamos isso lá para o pessoal. E aconteceu que teve um jogo da Copa, 1h da tarde, que foi Holanda e México. Tá? Depois vocês podem procurar o vídeo de Holanda e México para vocês verem. E vocês vão notar que o jogo começa lotado e à medida que vão passando os minutos, a arquibancada, onde bate o sol, ela vai esvaziando. A ponto de no segundo tempo não ter quase ninguém na parte que bate o sol.
Tá? O pessoal fugiu tudo para baixo aqui na arquibancada onde estavam os bares, ficaram lá tudo bebendo cerveja porque era um calor insuportável. Aí um dia eu falei isso numa palestra, tinha um engenheiro que estava na palestra que tinha ido exatamente nesse jogo. Aí ele comprovou que realmente era um calor insuportável que estava acontecendo. Então, aqui o pessoal tentou tomar cuidado fazendo, o pessoal da arquitetura, né? Fazendo uma tela porosa para permitir essa passagem do vento, mas a questão de a cobertura é muito grande. E mesmo com essa porosidade, o vento não circulava muito aqui dentro. E com isso, houve um calor excessivo nas regiões onde o sol batesse. Então, algo também, né, que a gente tem que ficar atento na questão dos projetos, questão de conforto também. Né? No caso do prédio, voltando a falar aqui de edifícios altos, a gente tem que tomar cuidado também com o conforto, que a gente chama de conforto dinâmico, porque essa vibração do prédio, né, não traz só problema para revestimento e caixilharia e estruturas, traz problema também para os moradores, porque se ele fica vibrando, o pessoal fica enjoado, né, nos últimos andares. A norma também define qual que é a aceleração máxima que o prédio pode ter nos últimos andares, tá? Para evitar exatamente qualquer problema de conforto, tá? de pessoa passar mal, né? Ok? Perguntas? Não? A Oi. diferença de material da maquete para o real não influencia no resultado? Não, ótimo. Isso eu estava esquecendo de falar. Quando a gente faz um ensaio para determinar o comportamento estático, a força estática do vento, ou conforto, não muda em nada. Você pode fazer qualquer material que seja bem rígido. Tá? Então você pode usar, por exemplo, acrílico, pode usar PVC, MDF, algum material que te permita reproduzir com segurança a arquitetura do projeto, e que ele não fique balançando com o vento, você pode reproduzir isso com segurança. Para comportamento dinâmico, hoje em dia existe uma técnica que a gente mede pressão, tem que medir, por exemplo, 500 tomadas de pressão simultânea, e aí a gente integra essas pressões no tempo. Tá? Com isso, a gente também pode fazer um modelo bem rígido e pela variação da pressão, a gente determina qual vai ser o comportamento dinâmico da estrutura. Então, nesses casos, não precisa mudar em nada aqui. Mas, no caso, por exemplo, de ponte a gente não pode fazer um modelo qualquer. Ponte a gente tem que pegar um modelo e instrumentar ele com molas que reproduzam a rigidez da ponte real na escala reduzida. Tá? A massa também tem que ser reproduzida, a massa real na escala reduzida. Eu não sei se vocês já estudaram em mecânica dos fluidos, os adimensionais, número de Froude, número de Reynolds. Chegaram a ver isso? Ótimo. Então, por exemplo, no caso da rigidez, né, ou melhor, exatamente essa questão da rigidez, da frequência e da velocidade. Isso a gente pode tirar pelo número de Froude. Tá? Que esses valores eles vão sair com a raiz quadrada, né, da escala do modelo. Já a massa, por exemplo, a massa envolve o quê? Volume. O volume é cubo, né? Então a gente tem que pegar a massa e trabalhar com a massa reduzida, no caso de uma ponte, com a raiz cúbica da escala do modelo. Então, por exemplo, se fosse 1 tonelada por metro, no modelo reduzido tinha que ser 1 tonelada dividido pela raiz cúbica da escala do modelo. A gente costuma fazer ponte aqui na escala 1 para 50. Então você tem que pegar 1 tonelada e dividir pela raiz cúbica de 50. Desculpa, dividir por 50 elevado ao cubo. Tá? Aí você vai ver quanto é que dá a massa da ponte. Então você tem que, no ensaio dinâmico, tem que reproduzir algumas coisas, como a rigidez, a massa, e também reproduzir velocidades também. Né? Não pode ser um ensaio como esse de estádio, ou um ensaio de prédio. Eu boto 15 metros por segundo e faço o ensaio. No dinâmico, onde eu reproduzo tudo isso, a velocidade tem que ser reproduzida também para a escala do modelo. Então, vamos conseguir te responder? Sim. Assim, eu sei que são muitas informações, né? Vocês podem fazer qualquer pergunta aqui, que eu, dentro do possível eu respondo, mas eu sei que é muita informação para ir absorvendo diretamente em poucas horas. Eu, quando dou o curso de ação do vento, é uma semana e não dá para passar tudo. Então, em 1h30 ou 1 hora, com certeza não vai dar também, mas dentro do possível, vamos tentar deixar claro aí para vocês o que pode ser feito. Tá bom? Mais alguma pergunta? Isso que você falou de ser mais específico quando se trata de ponte para viaduto também, né? Na mesma coisa. É que viaduto, às vezes o pessoal não ensaia, né? Qual que é o... Não, o pessoal ensaia o seguinte, pontes pênseis, que hoje em dia quase não tem, e ponte estaiada, por causa do tamanho do vão.
É só por causa do vão? Porque é o tamanho do vão. O problema da ponte de Tacoma, por exemplo, ela tinha um vão muito grande. Tacoma, ela foi uma inovação para a época. Ela tinha um vão livre de quase 1 quilômetro e era muito fina. Então o problema dela foi esse, ser muito fina, foi o maior problema, porque eles queriam fazer uma ponte muito leve. Só que por ser muito fina, ela teve um comportamento que era conhecido na aeronáutica, que era dela ficar torcendo, que a gente chama de drapejamento aqui, ou em inglês chama flutter. Tá? Só que não era conhecido da engenharia civil. Não que o engenheiro civil não soubesse daquilo, mas nunca tinha acontecido algo de drapejar, aquele guarda ficar torcendo. Ainda mais naquela proporção. Exatamente. Mas o pessoal conhecia hoje, na aeronáutica, que a asa de avião já fazia aquilo. Então, na época lá da Segunda Guerra Mundial, até antes, os alemães e outros estudavam muito e via lá a asa drapejando e a asa começa a drapejar e também quebra. Tá? Embora fosse conhecido, ninguém tinha observado aquilo na construção civil. E fizeram uma ponte muito fina e esqueceram que, por ser muito fino, exatamente como uma asa de avião, teve guardadas as proporções, né, que ela poderia ter um efeito. E aí foi o que destruiu a ponte. Então, na verdade, esse estudo mais específico no caso da ponte é por conta do vão. Exatamente. É vão e a espessura dela. espessura. Exatamente isso. Então, viaduto, você bota 2 pilares muito próximos, não tem muito problema. Bota os 2 pilares próximos, bota um amortecedor na ponte e o pessoal que dimensiona a ponte vai fazer isso muito bem. Agora, se a ponte é grande, tem ponte estaiada, por exemplo. Eu acho que aquela estaiadinha lá do Tatuapé não foi ensaiada em lugar nenhum, porque nem precisava. Ela não precisava nem ser estaiada, né? Porque ela é muito curta para ser estaiada. Então o estai ali é enfeite, né? De certa forma. Agora, o estai e a pensa, o que tem? O objetivo é vencer grandes vãos. Se você botar botar os pilares muito distantes, né? Porque às vezes você não tem nem como ficar trabalhando muito, né, em alguns solos, bota os pilares muito distantes e vence os grandes vãos. Tá bom? Tem uma ponte do Japão, que é não sei se vocês já ouviram falar, a Kashikaikyo. Ela tem um vão de mais de 2 quilômetros. Né? Acho que é maior. E essa ponte, eles construíram um túnel de vento só para ensaiar essa ponte. A ponte ficou sendo ensaiada 2 anos nesse túnel de vento. Porque aí eles faziam a ponte, né, o modelinho reduzido, aí dava problema e ficava modificando uma coisa ou outra dela. Ela tem 4. Exatamente, exato. São 4. E em cima e embaixo, né, eles foram fazendo alteração da ponte ao longo do projeto. Aí terminou de construir a ponte e também demoliram o túnel de vento, porque não tinha como pagar aquele túnel de vento. Ele era muito caro e para pouquíssimos ensaios. Aí demoliram. Muito específico. É muito específico. Então tem que tomar cuidado. Assim, nosso túnel é funcional. Né? Ele é caro, mas ele é funcional. Tem gente que já construiu túnel para as microexplosões, por exemplo, né? Que são os downbursts, que ficou conhecido agora aqui no Brasil há pouco tempo, 2, 3 meses atrás, que houve aquele vento descendente assim, saiu destruindo todas as casas. Não sei se foi em Campinas ou Jundiaí, nessa região aqui. Tem túnel que simula isso, mas de novo, é um túnel muito caro também. E às vezes o pessoal não tem nem como usar devido ao Mas não é um fenômeno muito comum da natureza, também não tem tanto. Não, ele é um fenômeno comum da natureza, mas região devastada. Você pega assim, lá no interior de Goiás, não tem nada, só mato, acontece direto. Em São Paulo também acontece direto, pelo que eu soube. Mas o que acontece? Embora aconteça muito aqui na cidade, como tem prédios de diferentes alturas, ele vai batendo e vai atenuando. Então não dá aquele bater e sai. Vento. Exatamente. Porque já vem se quebrando, à medida que vai batendo nos prédios. Ok? Bom, vamos ver ali mais uma parte. Agora sim, para concluir, depois da aula vocês lá a gente faz aqui alguns ensaios. Vocês veem aqui atrás 2 aerodesigns. Não sei se não li que tem aerodesign, acho que o grupo não procurou a gente ainda. Mas vocês são de civil também, isso é mais o pessoal de mecânica, produção, às vezes um civil só dá um apoio ali, né? Então a gente faz muito aerodesign aqui. 10 anos atrás só vinha pole, agora a gente já está quase fechando um mês de filme só para aerodesign, de tanta equipe que já procura a gente. Inclusive de outros estados, já veio aqui esse ano, veio Recife, Pernambuco, Brasília e Santa Catarina. Isso que eu ia perguntar, só tem esse? Só tem esse, que é o específico, esse tudo. Não, para fazer ensaio de edificações tem 2.
a gente e um no Rio Grande do Sul. Tá? Agora, a aerodesign normalmente a gente é que faz, porque tem túnel da aeronáutica, seria muito bom para fazer, mas o pessoal do ITA e do CTA está envolvido muito com os próprios projetos deles. Aí não leva esse trabalho para lá. São Carlos também tem um túnel bom para aeronáutica, mas aí eu teria que fazer um modelo muito pequenininho. Então o nosso aqui, às vezes eles ensaiam até na escala real. É porque de ano para ano muda a envergadura da asa. Então tem ano, por exemplo, que a envergadura está 1,5 m ou 2 metros. Aí a gente consegue fazer aqui. Quando a envergadura é 3 metros, que já dá a largura do túnel, aí eles têm que fazer um modelo reduzido. Então para aerodesign, eu acho que só a gente que tem feito aqui, exatamente porque a gente abriu o pessoal, uma colaboração mesmo, para apoio para os estudantes, né? E eles vêm e fazem o ensaio aqui, passam 2 semanas, 3 semanas fazendo ensaio. Um outro caso que a gente faz muito é a plataforma de petróleo. Vamos olhar essa aqui que está um pouquinho mais inteira. No caso de plataforma de petróleo, a gente mede nela, além de força do vento, a gente mede também a questão de segurança de... O que está mais inteiro é esse aqui no caso. Questão de segurança de pouso e decolagem em heliponto. Porque a plataforma de petróleo é um caso realmente que é muito complicado, porque no prédio, se não houver condição de pouso no helicóptero, no heliponto daquele prédio, ele pode ir para o prédio do lado, tá? Ou pode até parar na rua, se for o caso. Mas na plataforma de petróleo não tem solução, né? Ela está afastada aqui da costa, 200 km, 300, 400, por causa do pré-sal, e uma plataforma é muito distante da outra também, tipo 100 km. E normalmente o helicóptero só tem autonomia de voo para chegar na plataforma. Tá? Quando a gente fala que é autonomia de voo, assim, tem combustível para chegar ali. Então, se ela vai para aquela plataforma e não tem condição de pouso e decolagem, ele não tem o que fazer. Ele não tem outro lugar para poder escapar. Então, no caso aqui de helicóptero, de heliponto, a gente estuda questão de turbulência do vento aqui, tá? Porque se o vento vem orientado, o vento vai passando por toda essa estrutura e pode gerar alta turbulência no heliponto. A alta turbulência é um problema para o pessoal poder pousar e decolar. Além disso, tem outras coisas também que são os gases que saem da chaminé. Então, tipicamente, saem gases a 450 graus aqui da chaminé. E aí saem os gases daqui e eles, se o vento também estiver orientado com o heliponto, com a plataforma, eles vêm na direção aqui do heliponto. Naturalmente que ele sai a 450 graus, ele vem abrindo e a temperatura vai diminuindo. Só que ainda pode ser que chegue gás com a temperatura muito alta aqui em cima. E a temperatura alta vai abaixar a densidade do ar e também vai causar instabilidade no helicóptero, né? Então o estudo que nós fazemos é esse, para ver qual a temperatura que o gás chega aqui e se essa temperatura pode causar ou não problema. Se causar problema, aí teria que, você propõe para a Petrobras ou para outras empresas de construção de plataforma de petróleo, por exemplo, alteração da chaminé, ou o diâmetro dela, ou da altura, fazer algum tipo de alteração para que o helicóptero possa ter segurança de pouso e decolagem. Esses ensaios de gases, nós não fazemos com gás quente, o que nós fazemos é utilizando o gás hélio, que o hélio vai simular a densidade do gás que saiu daqui quente. Então, por exemplo, a gente coloca uma certa vazão de hélio, se for sair um gás a 250 graus, e coloca outra vazão de hélio, se o gás for sair daqui a 450 graus, por exemplo. Então, dependendo do ensaio, a gente controla a vazão do hélio, que é o que simula, então, essa flutuabilidade da pluma. E a gente mede a temperatura utilizando um outro gás, que é o propano, que aí a gente joga uma certa concentração de propano aqui, e com uma sonda, ela fica, o robô fica varrendo aqui com uma sonda, ela fica capturando o propano. Em função da concentração de propano que ela pega, aí tem umas equaçõezinhas aí já definidas há muitos anos, de acordo com a concentração de propano que ela pega, você consegue saber qual que é a densidade, né? Qual que é a temperatura do gás ali, em termos comparativos, tá? Quando a gente pensa em uma plataforma, não tem interferência do vento do mar, que o mar vai causar para a gente poder fazer uma estrutura dessa? Tá, você está pensando assim, o vento bate na água e aí ela fica, a água... Nem só a plataforma, mas estou dizendo no caso do heliponto, porque, ao meu ver, pelo menos toda vez que eu chego na praia, o vento vem contra mim. Sim. Então eu entendo
assimilo eu que o vento ele venha do meio do oceano para a sim. beirada. Sim. Então dá pra gente ter uma noção do sentido que o vento vai fazer. Sim. Só que ainda assim não é tão preciso quando a gente pensa lá no meio do oceano. Tá. Não, mas eu acabei não entendendo a tua pergunta como... Como que isso vai interferir nessa estrutura do heliponto? Não. Porque nesse caso você disse, seria da emissão dos gases, Isso. o quanto a emissão dos gases interferiria para poder parar um helicóptero ali. Exatamente. Só que como que isso vai funcionar? Da onde o vento está vindo? Como que é esse estudo? Não, tá. Porque lá era uma cidade, aqui é Não. um mar. Isso aqui é quase uma cidade também, tá? 320 metros de comprimento, 2 mil empregados, é quase uma cidade, né? Cidade do interior. Mas vamos lá, aí tem 2 pontos. O problema do gás quente interferindo no heliponto é quando o vento está alinhado para cá. Tá? Então, algumas plataformas elas ficam o tempo todo alinhadas com o vento, que é o caso dessa daqui. Ela tem um turret ali na frente, que o vento vai passando e ela vai se alinhando sempre com o vento, ela está travada lá pelaquela parte lá na frente, tipo um cilindro ali. Já esse outro aqui, não, esse aqui não fica travado. Então o vento aqui pode bater em qualquer direção e pode ser que raramente venha esse gás para cá. E tem um estudo diário, por exemplo, eu tenho que fazer uma viagem